Hub, com o presidente do Conselho de Administração da Associação Nonagon, Dr. Arnaldo Machado. Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de saudar todos os participantes neste encontro. Temos já aqui muita gente, já temos aqui 60 pessoas e vão chegar mais com certeza. Em lugar, gostaria também de agradecer a todas as entidades que fazem parte do consórcio fundador do Azores Digital Innovation App, todo o esforço que fizeram na promoção e divulgação deste encontro, nomeadamente a Universidade dos Açores, ao Fundo Regional de Ciência e Tecnologia, à Câmara do Comércio e Indústria, ao Observatório do Turismo dos Açores e à Escola de Novas Tecnologias dos Açores. Agradecer também a colaboração que deram na promoção do evento todos os nossos parceiros estratégicos, designadamente o Inesctec, a Altice Labs, a Cotec, o Centro Nacional de Cibersegurança, o Colab de TX da Universidade do Minho, o CDEB das Canárias, o BioR, o NEST. Cumprimentar também os representantes da Agência Nacional de Inovação e do IAPME. Agradecer, naturalmente, de forma muito particular, ao Dr. Gil Gonçalves a disponibilidade e a paciência que tem para partilhar uma reflexão sobre o programa Europa Digital. O Dr. Gil Gonçalves é administrador da Inova Mais. Inova Mais é uma empresa especializada em investigação, desenvolvimento e inovação e é líder em Portugal no apoio a projetos candidatados a fundos europeus. E vamos aqui tratar de um tema que penso que é de extrema importância para os próximos tempos, que é exatamente percebermos as oportunidades que o programa Europa Digital vai facultar para as empresas. Gostaria, antes de parar a palavra ao Dr. Gil Gonçalves, de referir que este Coffee Talk insere-se num conjunto de eventos similares que queremos dinamizar nos tempos, no sentido de trazer a público, né, e promover o debate e a discussão em torno de temáticas que estão diretamente relacionadas com a missão e os objetivos do Azores Digital Innovation App, que foi recentemente constituído. Nós estamos neste momento a participar na FIDI, que decorre até 29 de novembro, na Feira Internacional de Destinos Inteligentes. Anteontem tivemos uma participação no CIDES, portanto, que é um evento de uma semana organizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, onde fizemos uma comunicação precisamente sobre a cibersegurança, que é uma temática central, né, do programa Europa Digital e, no fundo, uma das valências que os Digital Innovation Apps têm que reunir e proporcionar serviços nesse domínio às empresas. Vamos estar de 3 a 5 de dezembro na Feira Smart Travel, também faremos uma intervenção na Feira de Turismo Inteligente, e porque, sabido, o nosso Digital Innovation App está vocacionado especialmente para promover a digitalização da economia no domínio do setor do turismo e, por isso, tem como designação genérica Turismo Inteligente e Sustentável em Ilhas. Como é sabido, este é um projeto que foi recentemente constituído, que penso que vai ter uma importância estratégica na digitalização da economia regional, na promoção da digitalização crescente das nossas micro, pequenas e médias empresas, essencialmente no setor do turismo, e o programa Europa Digital, que hoje aqui vamos falar, no fundo prevê o apoio à criação e ao desenvolvimento de uma rede europeia de Digital Innovation Apps, que abrangem todo o espaço europeu, na qual nós obviamente queremos inserir o nosso Azores Digital Innovation App, e que vai ajudar as empresas a beneficiar de um conjunto de oportunidades digitais nos domínios da computação de alto rendimento, da inteligência artificial, da cibersegurança e das competências digitais avançadas. E, portanto, nós queremos, através do nosso Digital Innovation App, que futuramente tenhamos um catálogo, digamos assim, de serviços que permita apoiar as empresas nesses 4 domínios que eu acabei de referir e, com isso, darmos um apoio, um impulso, uma grande ajuda à crescente digitalização das nossas micro, pequenas e médias empresas, algumas ainda muito carenciadas de níveis adequados de digitalização, e com isso contribuir para melhores de competitividade das empresas açorianas. É o grande objetivo do nosso Digital Innovation App. Mas eu não me vou alongar mais, vou passar a palavra ao Dr. Gil Salves. Gostaria só de referir que depois as pessoas têm a possibilidade, através do chat, de ir colocando algumas questões e depois também abrirmos aqui, após a intervenção do Dr. Gil Gonçalves, um pequeno espaço de diálogo e de debate sobre este tema. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite para participar neste Coffee Talk.
portanto, é com muito gosto que estou aqui. E a ideia, no fundo, será partilhar um bocadinho algumas informações e uma reflexão sobre o que é o programa Europa Digital, a razão da sua criação e porque é que está equacionado no âmbito do próximo orçamento da União Europeia e como é que os Digital Innovation Hubs estão enquadrados dentro deste programa. Portanto, eu tenho aqui uma pequena apresentação que iria partilhar. Penso que já estará visível. Em que, no fundo, portanto, a ideia será abordar um bocadinho qual é que é o papel dos Digital Innovation Hubs na transição digital das regiões. Portanto, e qual é o seu enquadramento dentro do programa Europa Digital. Antes de abordarmos o programa Europa Digital, gostava de fazer aqui uma pequena introdução e uma contextualização porque é que a União Europeia considera importante e, de facto, estratégico para o desenvolvimento sustentável da União Europeia, dos seus Estados-membros e das suas regiões, a aposta na digitalização. Estes gráficos que estão aqui são retirados deste site da Digital Agenda Data.eu, portanto, onde temos um conjunto de indicadores sobre a adoção das tecnologias de informação a diferentes níveis no espaço europeu. E eu tenho aqui apenas alguns números que nos mostram como é que as empresas no espaço europeu já adotaram a digitalização. Portanto, vemos aqui que, ao nível dos países, há uma diferença bastante assinalável. Portanto, se olharmos para a Dinamarca, que funciona um bocado como benchmark para a adoção das novas tecnologias digitais, e compararmos com a Grécia, vemos que há aqui uma diferença abismal. Portugal está mais ou menos a meio, portanto, por os indicadores de 2019, 24% das empresas portuguesas já estão num nível de adoção de tecnologias digitais bastante elevado. Depois temos também aqui uma ilustração de qual a variabilidade nos vários setores. Portanto, se olharmos para os setores ligados à área das tecnologias de informação, a adoção é bastante elevada. Se olharmos para portanto, para a parte da construção, é bastante reduzida. Eu não sei se me estão a ouvir bem, se será preciso talvez aumentar um pouco. Deixem-me ver se consigo aumentar um bocadinho o volume. Penso que não consigo melhorar muito mais. Não sei se é audível ou não. E depois temos também aqui uma diferença considerável dependendo da tipologia de empresa. Portanto, entre pequenas, médias empresas e grandes empresas, vê-se que há aqui um desfazamento grande em termos da adoção das tecnologias de informação. Se compararmos, por exemplo, Portugal então com o benchmark, que é a Dinamarca, vemos que entre pequenas e médias empresas e grandes empresas, portanto aqui as PMEs aparecem a azul e as grandes empresas a vermelho, vemos que existe aqui de facto uma diferença grande, se compararmos com a Dinamarca, mas se compararmos com os restantes Estados-membros, portanto, e tivermos aqui uma indicação de qual é a média no espaço europeu, nós vemos que Portugal está dentro da média. No entanto, a média, quando comparada com a Dinamarca, está bastante mal. Não é? Portanto, e esta constatação por parte da União Europeia de que, de facto, há aqui, dentro do espaço europeu, um desfazamento grande entre os diferentes países e até entre as diferentes regiões na adoção destas novas tecnologias e também na constatação de que que a adoção das tecnologias digitais é determinante para um desenvolvimento sustentável da União Europeia nas suas diferentes dimensões, levou à implementação de alguns programas que já estão neste momento em curso. Portanto, desde há uns anos a esta parte, há um conjunto de programas que pretendem promover a digitalização. Portanto, o primeiro programa foi
a digitalização, foi ligado à digitalização da indústria, mas depois começou a ser alargado para outros setores. E houve também já um esforço no apoio à criação de Digital Innovation Hubs e de tentar que estes funcionem em rede. Um programa emblemático nessa área é o I4MS, portanto, muito ligado à parte da indústria e da manufatura avançada, que promoveu a criação de Digital Innovation Hubs em áreas específicas e depois também a sua organização em rede. O impacto destas iniciativas foi reconhecido, portanto, tiveram impacto em áreas muito específicas, mas ao nível dos indicadores europeus, o impacto foi ainda pequeno. No entanto, a União Europeia reconheceu que esta era uma abordagem que traria frutos, portanto, e nesse sentido apostou então na criação do programa Europa Digital, portanto, o programa Digital Europe, que é um dos elementos do próximo programa de financiamento plurianual da União Europeia, em que, através deste programa, no programa Europa Digital, o que se pretende, de facto, é criar as condições para que sejam desenvolvidas as capacidades digitais ao nível do espaço europeu e também sejam criadas as condições para que haja uma ampla divulgação e implantação destas tecnologias digitais. Este esforço, portanto, que está concentrado no programa Digital Europe, assenta aqui, no fundo, na constatação de que a transição digital, portanto, a adoção das tecnologias digitais, é chave para o futuro da Europa e para a sua resiliência, olhando também para a situação em que estamos e percebendo qual é que pode ser o impacto das tecnologias digitais para lidar com esta situação e com estas situações de pandemia e de crise. Existe então este programa que está enquadrado no próximo orçamento da União Europeia e que pretende, no fundo, acelerar a recuperação e depois também impulsionar a transformação digital da Europa em todos os Estados-membros e em todas as regiões. Portanto, este programa tem um orçamento de 9,2 mil milhões de euros e está focado no desenvolvimento destas capacidades digitais que são consideradas estratégicas. Pretende também facilitar a sua ampla divulgação e implantação, de forma a que possam beneficiar quer os cidadãos, quer as empresas, com um foco muito grande nas pequenas e médias empresas, e também toda a administração pública no espaço europeu. Portanto, este envelope financeiro dos 9,2 mil milhões está dividido depois em várias áreas. Portanto, tem aqui um primeiro espaço de 2,7 bilhões para a computação avançada, a computação de alto rendimento, 2,5 bilhões dedicado à inteligência artificial, 2 bilhões dedicado à cibersegurança e 0,7 bilhões para a aposta nas competências digitais. Existe depois um remanescente ainda de 1,3 bilhões que está muito focado na divulgação e em garantir que estas tecnologias são adotadas e são utilizadas por toda a economia e sociedade no espaço europeu. Portanto, e dentro deste envelope financeiro de 1,3 bilhões, um dos objetivos, de facto, é continuar a construir e fortalecer esta rede europeia de Digital Innovation Hubs. Portanto, e no fundo, o grande objetivo, o grande desiderato que está neste momento plasmado no programa Digital Europe é que exista um hub em cada região e que esse hub funcione como um instrumento que permita ajudar as empresas a beneficiar das oportunidades digitais. Esta rede de Digital Innovation Hubs, portanto, que está prevista a criação dentro do programa Europa Digital, assenta neste instrumento do Digital Innovation Hub. Portanto, o que é um Digital Innovation Hub e para que é que serve?
No fundo, se nós pensarmos nesta rede e como é que ela foi desenvolvida e como tem sido utilizada, isto funciona como um acelerador para a boa utilização e para a disseminação das tecnologias digitais no espaço europeu. E a ideia, no fundo, é termos aqui uma rede de Digital Innovation Hubs que garante uma cobertura total das regiões europeias. Não temos forçosamente que ter um Digital Innovation Hub em todas as regiões, embora esse seja o ponto de partida, mas o grande objetivo é que exista uma cobertura total. O que é que se pretende com esta rede e com estes instrumentos? No fundo, permitir às empresas e também portanto, às entidades da administração pública poder aceder e testar novas tecnologias. Portanto, no fundo, ter aqui um esforço que está ligado à disseminação, à divulgação, consciencialização e também possibilidade de avaliação da maturidade digital das soluções. Serviços que proporcionem aqui alguma consultoria ou algum aconselhamento ao nível de financiamento. Portanto, como é que estas novas tecnologias podem ser adotadas e quais os modelos de negócio que devem ser considerados. Informação sobre programas de formação avançada em competências digitais e também identificação de oportunidades. E, por último, que seja capaz de apresentar e divulgar oportunidades de networking, portanto, de contacto com as tecnologias e com os fornecedores das tecnologias. Portanto, e aqui estamos a falar também de atividades relacionadas com a identificação e o scouting de novas tecnologias, a intermediação entre os utilizadores finais e os fornecedores. Como é que estes DIHs estão enquadrados no programa Europa Digital? Portanto, no fundo, como eu já referi há pouco, há o desiderato de ter um Digital Innovation Hub por região, portanto, isto ser suportado pela Comissão Europeia. Existir aqui um co-investimento, portanto, um investimento conjunto entre a União Europeia e os Estados-membros e as regiões. O foco, portanto, os clientes destes Digital Innovation Hubs são as empresas, mas também os serviços públicos e a administração pública, focado nas tecnologias, portanto, da computação de alta. Tive aqui um problema técnico, portanto, um problema digital que, entretanto, me reiniciou aqui a sessão. Eu vou tentar retomar. Portanto, estava a apresentar aqui um enquadramento dos Digital Innovation Hubs no programa Digital Europe. E no fundo, o desiderato é termos então um Digital Innovation Hub por região, portanto, e será apoiado no âmbito deste programa Digital Europe, havendo aqui um co-investimento dos Estados-membros e das regiões. Os clientes do Digital Innovation Hub serão as empresas, a indústria e os serviços, e também os serviços públicos e a administração pública, em que o foco tecnológico é a computação de alto rendimento, a inteligência artificial, a cibersegurança e as competências digitais. Pretende-se também criar então esta rede europeia de Digital Innovation Hubs, em que o objetivo, no fundo, é que eles possam também aprender uns com os outros e
podermos depois ter aqui alguma racionalização ao nível das infraestruturas. Mas isso eu iria abordar mais à frente. Portanto, o que é no fundo, um Digital Innovation Hub? Tentando colocar isto aqui de forma relativamente simples. É quase como uma loja do cidadão, neste caso uma loja da empresa, portanto funciona como um balcão único que pretende servir as empresas, principalmente as PMEs e também o setor público, e apoiar estas entidades na sua transformação digital. Portanto, fornecendo serviços aqui em 4 dimensões. Serviços na dimensão do teste antes do investimento, ou seja, serviços que permitam às entidades perceber quais são as soluções mais adequadas para as suas necessidades e qual o nível de maturidade que essas soluções já têm. Apoiar na identificação de financiamento ou do investimento necessário para a sua instalação. A criação de um ecossistema de inovação e também fornecer aqui aconselhamento ao nível das competências e da formação avançada. Portanto, a ideia é que este Digital Innovation Hub terá no seu núcleo ou uma universidade ou um centro de investigação e, à volta, um conjunto de parceiros que acabam, no fundo, por ajudar esta entidade a fornecer os seus serviços. Portanto, no fundo, o Digital Innovation Hub pretende-se que seja uma entidade sem fins lucrativos, muito ancorada numa entidade com competências técnicas, mas que não terá que ter todas as competências e que depois terá à sua volta um conjunto de outros parceiros que apoiam na prestação dos serviços às empresas. Em termos de estratégia, a União Europeia, isto acaba por ser também algo que está refletido no programa Europa Digital, vê aqui uma abordagem que parte do local para o global. Ou seja, existe um Digital Innovation Hub que está disponível para todas as empresas na União Europeia, ou seja, existe aqui uma capilaridade que permite chegar a todas as empresas no espaço europeu, e depois uma rede que permite a qualquer empresa alcançar ou ter acesso às competências que necessita, estejam elas onde estiverem disponíveis. Ou seja, o Digital Innovation Hub local não tem que disponibilizar todas as competências, pode depois utilizar a rede europeia para identificar quem fornece a competência que aquela empresa em particular necessita. Temos depois esta ligação também entre os diferentes Digital Innovation Hubs, que permite aqui uma aprendizagem, uma partilha de experiências e até uma transferência de conhecimento e uma forma de todos poderem crescer em conjunto. Pensando em termos do valor acrescentado, portanto, do valor acrescentado que o Digital Innovation Hub traz nestes 2 diferentes níveis, quer ao nível local, quer ao nível europeu, nós vemos que ao nível local o Digital Innovation Hub vai permitir melhorar a competitividade da economia local, portanto, e estimular a transformação digital das empresas e dos serviços públicos. Terá uma especialização muito baseada nas competências locais e focada em responder às necessidades locais, portanto, na altura da constituição do Digital Innovation Hub, é preciso ter uma visão que permita perceber quais são os serviços que devem ser disponibilizados e qual é o seu foco. E, por último, a mais-valia também do Digital Innovation Hub ao nível local é que está próximo dos seus clientes, portanto, a questão do acesso fácil aos serviços e depois também o facto da língua. Em termos de conceito e do foco tecnológico, portanto, já vimos que o foco tecnológico são as tecnologias digitais avançadas, desde a computação de alto desempenho, a inteligência artificial, a cibersegurança e as competências digitais avançadas. Existe aqui a lógica da ligação em rede entre os vários Digital Innovation Hubs, numa lógica de partilha de experiências, transferência de competências e conhecimento entre os
os vários nós desta rede e depois então o acesso às entidades locais, sejam elas empresas, sejam serviços da administração pública. A ideia, no fundo, é que os serviços disponibilizados possam depois também ser endogeneizados localmente, isto é, se há uma necessidade que o Digital Innovation Hub local não consegue responder, encontra quem responde na rede, mas depois existe aqui também uma lógica de partilha e endogeneização local das competências. Pensando na constituição do Digital Innovation Hub, portanto, e isto é algo que neste momento já estão a fazer, já fizeram, mas pensando nesta abordagem passo a passo, existem aqui vários elementos que são importantes. Começando por uma análise inicial, portanto, em que se identificam quer as competências, quer as necessidades do tecido local. Depois parte-se daí para uma criação de uma visão essa que depois tem que ser comunicada e discutida a nível local, para depois podermos então desenvolver o modelo de negócio, o modelo de operação do Digital Innovation Hub. O passo seguinte será a definição dos serviços a prestar, muito focados em quais são quer as competências locais, quer as próprias necessidades locais. Passando depois para a definição do modelo organizacional, seguido do modelo de negócio e o modelo de financiamento, e depois a identificação das parcerias quer nacionais, quer internacionais, que podem, de facto, levar à criação do Digital Innovation Hub, e, por fim, depois deste estar em operação, então, toda a monitorização do seu desempenho e avaliação do seu impacto, quer a nível local, quer a nível europeu. Em resumo, e tentando concluir para depois podermos ter então uma parte mais de interação. Existem ainda, hoje em dia, muitas barreiras à adoção das tecnologias digitais, não apenas ao nível das pequenas e médias empresas, mas também ao nível das grandes empresas e dos serviços da administração pública. Pretende-se que, através do Digital Innovation Hub e desta rede de Digital Innovation Hubs, se possam fornecer serviços como este serviço de testar antes de investir, que apoiem as empresas a decidir sobre quais os investimentos mais adequados para a sua transformação digital. E, juntamente com os Estados-membros, o programa Europa Digital vai trabalhar em conjunto com os Estados-membros e com as regiões para apoiar a criação destas redes. Importa, no fundo, também salientar que a ideia desta rede, no fundo, é que nem todos os Digital Innovation Hubs têm que ter todas as competências, mas têm que trabalhar em conjunto de forma a poder satisfazer as necessidades que são apresentadas pelos seus clientes locais. Pronto, depois tem aqui também um conjunto de referências, portanto, mais alguma informação. Havendo interesse, podem consultar, quer ao nível dos Digital Innovation Hubs, quer ao nível do programa Europa Digital, e também, como último ponto, aqui um pequeno guia de como criar o seu... Como é que se podem criar os Digital Innovation Hubs. E terminava por aqui e ficava disponível para questões que queiram colocar. Muito obrigado, Dr. Gil Gonçalves, pela sua excelente intervenção, que acho que foi muito elucidativa sobre o enquadramento dos Digital Innovation Hubs no programa Europa Digital e, por outro lado, competências que os mesmos devem reunir. Naturalmente, muitas vezes trabalhando em rede, porque, como referi várias vezes e muito bem, não é propriamente necessário reunir todas aquelas competências. O que é necessário é ter um catálogo de serviços a prestar que seja tido com o recurso, muitas vezes também, estratégicos do Digital Innovation Hub, que reúnem esses sim
por vezes, algumas competências específicas que não podem estar todas concentradas, ou que é muito difícil, né, estarem todas concentradas, portanto, no Digital Innovation Hub. E também por isso é que nós tivemos aqui, já há uns tempos esta parte, uma grande preocupação de alargar a nossa rede de parceiros, entidades que têm, portanto, um papel estratégico em reunir determinadas competências que nós apenas na região dificilmente conseguiríamos agregar, né? Pronto, posto isso, podíamos aqui se calhar abrir um pequeno período de dúvidas, de debate, lançar a discussão do tema e, portanto, eu passaria a palavra à Lúcia Lopes, né, para ver se coordena esta parte, né? Conforme eu escrevi aqui no chat, podem colocar as vossas questões, até mesmo se preferirem, posso ativar a câmara da pessoa em questão e pode colocá-la em viva voz. Temos aqui já uma questão, não sei se pretende, portanto, no contexto dos Açores, da sua natureza insular e arquipelágica, dado que nos constituímos como região ultraperiférica, quais vê que sejam as mais-valias de um DIH, particularmente de um European DIH? Muito obrigado pela questão. De facto, eu acho que é uma questão muito pertinente e que só é respondida fundamentalmente por esta noção da integração do DIH, do European DIH, na sua rede. Portanto, se estivéssemos a pensar num Digital Innovation Hub isolado, de facto, teria o seu valor, mas dificilmente conseguiria dar resposta a todas as necessidades. A partir do momento que olhamos para o DIH, para o Digital Innovation Hub, como um nó de uma rede à escala europeia, aí eu penso que a sua mais-valia é bastante evidente, porque no fundo funciona aqui como um ponto de acesso local para competências que se calhar estão no outro extremo da Europa e que através deste Digital Innovation Hub conseguem ter informação sobre essas competências, saber que elas existem e ter acesso a essas competências caso vejam que são as necessárias para resolver uma determinada necessidade. Portanto, esta integração do Digital Innovation Hub nesta rede europeia e a sua articulação a nível europeu vai permitir que, de facto, regiões que estão nos extremos, que estão longe do centro e regiões ultraperiféricas, tenham um acesso mais facilitado a competências que a nível local podem não existir e que muitas vezes não fazem sentido existir porque a procura não é assim tão grande, né? Portanto, e através do Digital Innovation Hub, o acesso a estas competências e a estas tecnologias torna-se mais fácil. Um dos aspectos que eu há pouco não frisei, que referi apenas de passagem, mas que também esta lógica da rede também pretende endereçar essa questão, passa no fundo, pela racionalização dos investimentos em infraestrutura e pela otimização desses investimentos. Se calhar não faz sentido nós estarmos a investir em infraestrutura de computação de alto desempenho em todas as regiões. Agora, se essas infraestruturas estiverem disponíveis e forem acessíveis através da rede Digital Innovation Hubs, todas as empresas do espaço europeu têm acesso a essas capacidades. Portanto, e daí a mais-valia de integrar uma rede destas, não é? Mesmo nas regiões ultraperiféricas, onde se calhar para determinadas infraestruturas não existe procura que justifique o investimento, através do DIH, todas as entidades terão acesso a essa infraestrutura.
Temos aqui mais uma questão. Portanto, esta é uma questão bastante prática, não é? Portanto, considerando o caso prático de uma empresa que reestrutura a sua rede de comunicações interna. Portanto, se pode pedir apoio a esta estrutura. Como se desenvolve o processo e o pedido de ajuda. Portanto, isso é uma questão que eu não sei se... esta última parte eu deixaria, se calhar, para o Dr. Arnaldo Machado responder. Eu respondi à primeira parte e a segunda, como é que isto depois se processa. No caso concreto do Azores Digital Innovation Hub, deixaria para o Dr. Arnaldo Machado. Mas, de facto, esta pode ser uma das situações em que a empresa recorre ao Digital Innovation Hub, não é? Portanto, está a reestruturar a sua rede ou a criar a sua rede, imaginando que não tinha ainda, e quer perceber qual é que é a tecnologia adequada. Se faz sentido ser uma tecnologia tradicional cabelada, se é completamente wireless, ou imaginemos até que estaria a pensar na utilização do 5G por algum motivo, não é? O Digital Innovation Hub, com a sua valência do Test Before Invest, pode ajudar a empresa num pequeno piloto que lhe permita testar as tecnologias e perceber qual é a tecnologia mais adequada para a sua situação. Agora, depois, cada Digital Innovation Hub terá a sua forma própria de fornecer estes serviços, não é? Portanto, como é que este apoio pode ser pedido e como é que se desenvolve o processo depende muito da forma como estes serviços estão implementados no Digital Innovation Hub. Não sei se neste momento já têm uma ideia de como é que vão ser fornecidos. Bom, é assim, nós estamos ainda numa fase um pouco embrionária, né? Portanto, a primeira parte do trabalho foi, como disse o Dr. Gil Gonçalves, muito bem definir a visão, o que é que seria, pronto, a visão do Digital Innovation Hub, e essa visão, como é obrigatório que esteja relacionada com uma área estratégica da RIS3, opção estratégica de a direcionar para a área do turismo, por isso se chama um Digital Innovation Hub para o turismo inteligente 4.0 e sustentável em ilhas, abarcando, portanto, também aqui uma preocupação com a problemática de sustentabilidade. A segunda grande preocupação foi arranjarmos uma rede de parceiros que credibilizassem o Digital Innovation Hub e que nos permitisse, uma vez que apenas com o consórcio fundador não era possível reunir as competências que são exigíveis no domínio do Programa Europa Digital, com o recurso a um conjunto estratégico de parceiros exteriores, nomeadamente o Nesctec, o Centro Nacional de Cibersegurança, o Colab da TX, etc., que eu referi no início, fazer com que nós possamos, com o apoio técnico dessas entidades e pontualmente, quando necessário, reunir aquelas competências necessárias nos 4 vetores de intervenção fundamentais, nomeadamente da inteligência artificial, da computação avançada, da cibersegurança e das competências digitais avançadas. Depois há um catálogo de serviços que nós temos que prestar, onde se inserem também os pilares fundamentais, ou seja, o Skills and Training, o Test Before Invest, fazer um networking relacionado com a inovação. E, portanto, o Test Before Invest, como acabou de dizer o Dr. Gil Gonçalves, muito bem, é uma área que se enquadra perfeitamente no domínio de serviços a prestar para o Digital Innovation Hub. Penso que aqui o limite de intervenção é aquele que não pode, de maneira nenhuma, colidir com a execução de atividades das empresas que estão a competir no mercado. Não é? Nós não podemos, obviamente, de maneira nenhuma, fazer aqui uma concorrência desleal, digamos assim, com as empresas privadas que poderão fornecer alguns serviços. Podemos, sim, numa fase montante ou numa fase antecedente, dar apoio ao nível do Test Before Invest, até ao nível, inclusivamente, do Skills and Training, mas depois, a partir daí, a opção para um determinado equipamento ou para um determinado serviço a prestar na prática para uma empresa, terá que ser feita no mercado com as empresas privadas que estão em condições de o fazer. Temos aqui mais uma intervenção. Portanto,
aqui uma questão mais relacionada com a parte do cofinanciamento, não é? Entre o Programa Europa Digital e os fundos, no fundo, nacionais, o FEDER, nacionais ou regionais. A questão é se há financiamento paralelo ou alocação da mesma despesa a fundos diferentes. Tipicamente, neste momento ainda há algumas questões em aberto, mas se nós olharmos para aquilo que são os exemplos do passado e da forma como têm funcionado estes programas, aqui no fundo o cofinanciamento passa por haver garantia de uma determinada percentagem que tem que ser financiamento nacional dos Estados-membros ou das regiões. Portanto, no fundo, há aqui um projeto de investimento em que uma parte tem que ser financiada ou será financiada a nível europeu através do Programa Europa Digital e uma outra parte terá que ser financiada através de fundos nacionais ou regionais. Portanto, penso que será esse também o modelo utilizado no âmbito do Programa Europa Digital. Bom, só em complemento, gostaria de referir que, face à informação que neste momento está disponível, a ideia é o Programa Europa Digital financiar 50%, né, do Digital Innovation Hub, do European Digital Innovation Hub. Ele tem que ser configurado como um European Digital Innovation Hub e não apenas como um Digital Innovation Hub, e os restantes 50% poderão ser candidatados aos programas operacionais, no caso dos Açores, ao Programa Operacional Açores, através do FEDER, que por sua vez participará, portanto, na percentagem que é habitual através do FEDER, os remanescentes 50% que não foram financiados totalmente pelo Programa Europa Digital. Essa é a informação que neste momento dispomos, mas obviamente que tudo está ainda numa fase muito prematura, né, para saber exatamente em detalhe como é que vai financiar como é que vai funcionar o cofinanciamento. Mais alguma questão? Bem, se não há mais nenhuma questão, resta-me mais uma vez agradecer ao Dr. Gil Gonçalves a sua excelente intervenção e a colaboração que nos prestou, que foi extremamente útil, e também agradecer a todos os participantes no encontro deste Coffee Talk, né, que acho que foi uma temática muito interessante e que é um pouco um pontapé de saída, digamos assim, num conjunto de eventos similares que nós iremos realizando nos próximos tempos para precisamente ir abordando do geral para o particular. Começamos aqui com uma temática muito geral, que é o Programa Europa Digital, temas que estão muito relacionados com a missão e objetivos do nosso futuro Digital Innovation. Muito obrigado a todos, um bom dia e continuação do bom trabalho.